Amém? Pastor, quando me fez o convite para trazer uma palavra, compartilhar, né, a palavra do Senhor, eu fiquei pensando como seria. Mas foi tão impertinente a pergunta dele, que ele falou: Ruth, o que Deus está falando com você? O que Deus está falando comigo? Deus fala um monte de coisa todo dia. Deus fala o tempo todo, amém? Deus fala nas grandes coisas, nas pequenas coisas. É só nós ficarmos atentos à voz do Senhor. Ficarmos atentos no que Ele está falando. Porque muitas vezes a gente está distraído. Está distraído com tantas coisas. Então nós temos que estar atentos. E quando Ele falou, me perguntou se eu queria trazer uma palavra, eu falei, sim, eu quero. Deus tem falado. E eu anotei algumas coisas e eu falei assim, pensei comigo, Senhor, por onde eu começo? Começa quando você começou na igreja. Então, para não se estender muito, né, que nós temos horário, eu vou dar uma boa resumida, mas o que o Senhor falou no meu coração para mim começar quando eu cheguei aqui. A minha mudança, tudo que eu estou vivendo, né, quando eu cheguei aqui. E eu quero trazer um versículo logo no começo, que está em Lamentações 3, 21, 22 e 23. Pode colocar para mim, por favor? Da igreja, né? Vamos lá. Todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. Graça ao grande amor do Senhor e o que não somos e que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renova-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. É tão interessante que os louvores até deu uns spoilers, né? Da minha pregação. Eu falei, não preciso nem pregar, né? Porque o louvor já deu a introdução, já falou do braço do Pai, do amor, do crescimento, e é isso que a gente precisa, né? E, para começar, eu quero falar um pouco sobre o meu estado, quando eu cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Né? Quando eu cheguei aqui, eu vim num momento de dificuldades, tristeza, vinha de uma situação de separação. Então, eu não estava muito bem, fisicamente, espiritualmente, né? E o Senhor falou comigo logo no começo. Traz de volta a sua essência. Né? A gente vai se perdendo. Eu tenho 25 anos que eu sou convertida. A glória de Deus. Eu falo que esse ano eu vou fazer bodas de prata. E para a glória de Deus eu nunca me desviei. Porque o Senhor foi bom. O Senhor tem tido misericórdia, tem me ajudado. E assim Ele é conosco. E quando eu cheguei aqui eu estava bem triste. Embora não pareça, né? Falando, Ruth está sempre rindo. Porque o Senhor é bom. Porque a misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos. Porque o Senhor nos renova. E a fidelidade dele dura para sempre. É o que a gente canta. A gente tem que aprender a cantar e viver. A palavra tem que ser uma verdade na nossa vida. E quando eu cheguei aqui eu estava triste. Ficava sempre lá no cantinho. Mas eu gosto de me derramar no altar. Gosto de me jogar mesmo no chão, de orar, de pedir. Porque é o melhor lugar para se estar. É no altar. A gente vai passar por situações mesmo sendo cristão, mas a diferença é que a gente levanta e anda. O Senhor é bom, o Senhor nos ajuda. Então, quando o pastor falou, eu falei, Senhor, a primeira coisa que o Senhor tem falado comigo quando eu cheguei aqui era para me trazer à memória aquilo que me dá esperança. Traz de volta aquele tempo bom. Traz de volta quando você orava, quando você jejuava, você parou. A gente vai se perdendo com o tempo. Eu acho que, será que é só comigo? A gente orava mais, a gente fazia mais vigília, a gente conversava mais um com o outro, a gente tinha mais comunhão. Mas o corre-corre, a gente começa a ser mais Marta do que Maria. A gente começa a entrar no ativismo. Eu estou falando, começando por mim, né? Eu comecei a entrar no ativismo. Mas quando eu cheguei aqui, o Senhor falou, não, aqui você vai botar a sua essência. E eu louvei ao Senhor por isso. E eu comecei a voltar à minha essência. Eu era uma pessoa muito triste, para não dizer melancólica. Eu descobri que eu era melancólica. Eu não sou. Eu já fui. Porque Jesus muda a nossa história. Transforma. Se você
é triste, você começa a ser feliz, você começa a ser alegre. Tem uma palavra na Bíblia que fala que quando a gente está triste, até a tristeza salta de alegria na presença do Senhor. Então nós não somos, a gente pode estar triste, a gente pode passar por situações difíceis, mas a gente se alegra na presença do Senhor. A gente se fortalece na presença do Senhor. Então foi muito difícil para mim, porque eu perdi minha mãe muito cedo, com 20 anos eu perdi a minha mãe. Então eu comecei a minha vida, sempre fiz, aconteci, eu sempre fui assim, muito dona do meu nariz. Eu estava conversando com a diaconisa Marcela essa semana, e eu falei assim, mas eu não sou mais assim. Não sou mais, porque Deus muda. Eu não sou mais aquela que, olha, eu faço do meu jeito, eu sei como eu faço. Não. Jesus, como é que é para fazer mesmo? Eu ponho o joelho no chão, espero. Era uma pessoa tão impaciente. Sabe aquela história de, você tem um pavio curto? Eu acho que eu não tinha pavio. Acho que eu não tinha pavio. E com Jesus muda. As pessoas falavam que hoje você é a casa da paciência. Né, Jesus? Para quem não tinha pavio, você é a casa da paciência. É uma transformação, né, gente? Olha, eu escrevi um monte de coisa aqui, mas já está tudo aqui, ó. Tudo que eu preciso de falar, tudo que o Senhor quer que eu fale, foi só para mim poder marcar o meu primeiro começo. E o Senhor falou, então, sobre misericórdia, sobre renovo, por causa da minha tristeza, porque eu era muito melancólica. E eu não conhecia Jesus. Na época que eu perdi minha mãe, eu não conhecia Jesus. A gente conhece assim, de ouvir falar, mas não com ele andar. É uma coisa que você ouvir falar, e outra coisa é você ter intimidade com Deus. Eu não conhecia Jesus. Eu vim conhecer depois de um tempo, que eu não vou falar, né? Senão vocês vão fazer as continhas aí da minha idade. Mas eu vim conhecer Jesus depois de um tempo. E quando eu conheci Jesus, eu sabia que todo aquele vazio, toda aquela tristeza, todo esse espaço que estava faltando era Jesus dentro de mim. E quando eu vim para Jesus, eu fui curada. Porque eu não matei, não roubei, não fumava, não prostituía, nada. Só voltava para o céu, mas não conhecia Jesus. Mas não, sempre tem uma razão pela qual o Senhor precisa chegar a nós. E era essa tristeza, esse vazio. Nada me alegrava, nada, muito triste. E o Senhor veio e completou a obra dele. Está completando ainda, né? Porque a gente não está perfeito ainda. Eu não estou. Estou em construção. E o Senhor começou a tratar comigo, né? Tratou da minha tristeza, tratou da minha dor, e me renovou, me fez uma nova pessoa, nova criatura, né? Porque a gente, quando vem para Jesus, a gente é nova criatura. E foi muito bom para mim. Eu comecei a trabalhar na igreja, comecei a trabalhar na obra, descobri a minha nova família, né? Porque quando minha mãe morreu, cada um foi para um canto, a gente era em 7 irmãos, né? E eu já tinha o meu filho, eu já era mãe. Então, cada um foi para um canto e eu tive que me levantar e caminhar. Mas o Senhor foi bom. Hoje eu descobri, depois de um tempo, que o Senhor sempre esteve ao meu lado. Sempre, Ele sempre está ao nosso lado. O Senhor me esqueceu, o Senhor me abandonou. Não, Ele nunca abandona. Ele está sempre do nosso lado. Sempre. E o Senhor falou muito comigo sobre esse tratamento de dor, que muitas vezes a gente fica carregando as dores. O Senhor já levou na cruz, no Calvário, toda a dor, mas parece que a gente continua querendo carregar os nossos problemas, as nossas dores, os nossos fracassos. Ei! Entrega no altar, entrega nas mãos de Deus, entrega nos pés, no joelho. Entrega para o Senhor. Não deixa ficar carregando nada que vai te tirar da presença do Senhor. Eu sempre falo que a gente tem que agradecer muito a Deus, porque nós ainda temos portas abertas. Porque tem lugar que não tem mais portas abertas, tem cristão já sendo perseguido. A gente tem que aproveitar que nós ainda podemos estar aqui em união, nessa reunião, ouvindo mais do Senhor, querendo mais. Nós temos que ter mesmo fome e sede do Senhor Jesus, todos os dias. Amém? Bem, acho que eu já estou dando uma pinceladinha. E o Senhor também falou depois de tudo isso. Depois eu conheci Jesus, que Ele entrou no meu coração como meu Senhor e Salvador. Mudou a minha história, me renovou. O Senhor falou comigo sobre
que eu não dei o tema, né? O Gé até perguntou, e o tema é alinhe seu coração. E o Senhor me deu uma palavra em Provérbios 4:23. Você coloca para mim, ó, que bonitinho. Ai, ele é o máximo. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina a vida. Tem outra versão, aquela NAA? É nova, Almeida atualizada. É tão mais bonitinha. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. É isso aí. A gente tem que alinhar o nosso coração. Porque se o seu coração não estiver bem, nada vai estar bom. Nada, nada, nada. Quando Jesus te cura, a gente tem que pedir para o Senhor, Senhor, vem no meu coração. Porque no dia a dia vem a tristeza, vem a dor, vem a decepção. E o nosso coração fica mal. E o coração mal, tá, a vida espiritual, a vida emocional. Nós precisamos aprender a blindar o nosso coração. Senhor, guarde, o Senhor falou, Ruth, em tudo, guarde o seu coração. Porque a gente vai passar por situações difíceis, mas o coração tem que estar guardado. As fontes da vida estão no nosso coração. Quer trocar? Obrigada, pastor. Obrigada. Eu estava pensando sobre coração, né? A pessoa, quando ela morre, se for a mente, ela tem morte cerebral, mas ela ainda está viva, porque o coração está batendo, né? Não é isso? Mas e se o coração acaba? Acaba tudo. Se você tiver uma morte só cerebral, sua mente, seu corpo ainda está funcionando, você ainda está vivo. Então é muito importante guardar o coração. Por mais que a gente pense, eu falo que a gente tem que pensar no que está pensando. Você tem que pensar no que você está pensando, pensar no que você está falando e ouvir o que Deus está respondendo. Porque o coração da gente é que procede as fontes da vida. E qual que a gente tem que escolher? Tem passagem que fala, né? A morte e a vida estão no poder da língua. Então, o nosso coração, aonde está alinhado? Está na vida ou está na morte? Então, nós temos que guardar o nosso coração. E o Senhor falou comigo, depois de tudo que eu passei, de tudo que aconteceu, Ele falou assim, guarda o coração, porque não quer dizer que não vai passar por mais. Então eu já sofri, eu já chorei, não vai acontecer mais? Vai sempre acontecer. Mas o nosso coração que sempre está guardado no Senhor. Amém? E o Senhor falou muito comigo sobre o coração. Eu falei, Senhor, só em Ti. E o Senhor falou, alinhe. Nosso coração tem que estar alinhado com a vontade do Senhor. Tem que buscar. Como é que eu vou saber que a vontade de Deus para mim? Orando, jejuando, estando em comunhão com os irmãos. Quando sai uma palavra do altar, uma palavra é uma direção que Deus dá para nós. A gente não pode vir só para a igreja, aceitar ouvir uma palavra, pronto, acabou, já vim para a igreja. Não, Deus está dando uma direção. Por mais que o pastor traz uma palavra, o que Deus está falando com você através dessa palavra? Porque ele pergunta para mim, o que Deus está falando? Eu falei, interessante. O que Deus está falando com você quando você vem no culto de domingo e recebe uma palavra? O que Deus fala com você quando você está na célula e recebe uma palavra? Você está guardando no coração? Você está colocando em ação? Está te servindo para crescimento? O que você está fazendo com a palavra do Senhor? A palavra traz cura, a palavra traz libertação, traz salvação. Começa em nós, porque ninguém dá o que não tem, né? A palavra começa em nós. Amém? Então, vamos guardar o nosso coração, vamos pensar, Senhor, o que eu estou pensando? Quais os meus pensamentos? Porque a palavra diz que nós temos que levar cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Que os nossos pensamentos têm que vir do alto. Que os pensamentos de Deus que vêm do alto é um pensamento de paz, é tratado, não é do mundo.
Nós não podemos, como cristãos, seguir a vontade do mundo, seguir os caminhos do mundo. Está todo mundo fazendo, eu também vou fazer. Ei! A gente nascemos cristãos para fazer a diferença. Não é para ser igual. É andar na contramão. Outro dia eu estava pensando, a gente quando vem para Jesus, a gente se alista no exército, né? E Jesus é o general que a gente cantou outro dia. O nosso general é Cristo, então nós somos soldados. Nós somos soldados. Então nós temos batalha, mas nós temos o nosso general, e o nosso general é Cristo, nós vencemos as batalhas. Eu sempre falo quando tem alguém que não está bem, não quero ir na igreja, calma aí. Você é um soldado. Soldado não vai para a guerra sozinho. Soldado não vai para a guerra sozinho. Se você está em luta, você está em batalha, você está sozinho, você está sendo uma presa fácil. Você não vai vencer luta sozinho, gente. Soldado não vence luta sozinho. Eles andam juntos, armados. É assim. Vem aqui, pastor. A gente tem que ser assim, ó. Fica de costas, pastor. Ó. Assim, ó. Um dependendo do outro. Quando o inimigo vem, muda daqui, ó. Não é de frente um com o outro. Nós temos que defender uns aos outros. Nós temos que ser assim, soldados de Cristo, mas ajudando uns aos outros, defendendo uns aos outros. Não é acusando, não é criticando. É estando juntos, fortalecidos um ao outro. Amém? E, para finalizar, eu quero deixar mais uma palavra de Hebreus 10, 25. Essa foi a que o Senhor deu para mim por hoje. Vamos ler? Eu sou rapidinha também, não demora. Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Essa foi a palavra que o Senhor deu para me finalizar. Que a gente já que falou um pouco, eu já falei um pouco sobre isso. O que é admoestação? Chamar a atenção de uma pessoa, chamar a atenção, admoestar o seu irmão, olha, está errado. Olha, essa atitude sua não está certa. Vem, volta. É uma exortação, mas é para o bem, é para trazer de volta. Admoestar a pessoa, falar para a pessoa, volta para o caminho quando está errado. Né? E muitas pessoas também deixam de vir para a igreja, deixam de congregar, está escrito, não deixem de congregar. Como é costume de algum quando está passando qualquer situação, a primeira coisa que deixa, ninguém deixa de comer, ninguém deixa de beber, ninguém deixa de trabalhar, mas não vou na igreja. Por que você não vai na igreja? O lugar de luta é na igreja. Com 25 anos de cristão, eu nunca deixei de ficar na igreja. Eu nunca deixei de tomar Santa Ceia. Para a glória de Deus. Eu sei o que significa ceia, me fortalece, me cura. Eu sei o que significa estar na igreja. E eu sou assim, quando eu vim pulando, porque eu verdadeiramente eu vivo aquele versículo. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando eu chego, eu sinto uma alegria no meu espírito, uma alegria salta assim de alegria, até esqueço que já passei dos 50, mas uma alegria no meu espírito. Eu verdadeiramente ouvi esse salmo quando eu venho para a igreja. Me alegrei, verdadeiramente. E tem que ser essa a nossa motivação, se alegrar. Não deixar de congregar, porque está escrito. Não faça como alguns que deixam de congregar por causa de qualquer situação. Estou com dor de cabeça, não vou. Estou com dor no pé, não vou. Vem. Aqui é cura, aqui é hospital. Eu não esqueço uma ministração do presbítero Marquinhos. Não fique na igreja dentro da UTI. Queira ser curado, sai da UTI. Não fique na igreja dentro da UTI, não. Fica assim, ó. Morre ou não morre. Não, deixa o velho homem morrer, deixa as situações contrárias morrer, mas nasça, viva para Cristo. Se levante e ande. Estamos aqui para ajudar uns aos outros, amém? Essa é a minha compartilhada palavra.
Tá bom? Deus abençoe.